Bom, voltamos aí às nossas transmissões depois do tempo parado. O que está ocorrendo hoje? Nós tivemos esse caso Bebiano e tivemos a comprovação tácita aí, para quem ainda não acreditava, da total impossibilidade do presidente Jair Bolsonaro de governar o país. É um sem noção completo. Além dessa questão familiar envolvida aí na demissão de Bebiano, hoje de manhã teve uma reunião, a primeira reunião ministerial do Bolsonaro, depois que volta do hospital e tudo, não deram o tema, porque ele é incapaz de dominar qualquer tema. Ele é completamente fora, não adianta, não adianta. Você pode transformar intelectuais em populistas aí, pode até populistas virarem estadistas, mas o despreparado total, você não tem aquele toque que transforma o sujeito num sábio. Né? Então, a questão é o que vem pela frente. Hoje, o Congresso deu impôs duas derrotas ao Bolsonaro, uma com essa lei da transparência, que é assinada até pelo general Mourão, que foi derrubada, e outra questão da divisão aí dessa lei anticrime do Moro aí. É interessante como os fatos estão se desenrolando. Né? A gente sabe, tem claramente esse desgaste do governo. E o desgaste vem muito mais cedo do que se esperava. Aqueles 6 meses de prazo que todo governante tem para poder lançar suas ideias, aqui não teve por conta dos filhos, essa maluquice que virou aí a família Bolsonaro no comando do país. Mas você vai ter que criar fatos políticos, aí os grupos que estão se degladiando em torno do governo, Paulo Guedes, os militares e Sérgio Moro, eles vão cada qual criar o seu incêndio do hashtag. Não o Paulo Guedes. Paulo Guedes ele quer aprovar as reformas dele aí, coisas mal explicadas até agora, indefinidas, sem nenhuma clareza. Né? Mas se tem os dois casos aí, os militares e o Sérgio Moro, que está mais ou menos nítida a estratégia. Dos militares, provavelmente, participar desse acordo com os Estados Unidos para a invasão da Venezuela, disfarçando com essa ação aí meritória, benevolente aí de apoio ao povo da Venezuela. Quer dizer, essa questão que foi noticiada muito ontem foi um bom artigo, nós publicamos ontem de um colaborador mostrando todos os indícios de que se caminha para uma invasão da Venezuela, que é um horror. Né? Você pode discutir se o governo Maduro é bom ou não. Eu, particularmente, acho péssimo aí. Mas não tem nenhuma dúvida entre a parte racional e a parte selvagem do Brasil que o Brasil tem que cumprir um papel de mediação. Mas você coloca alucinados que nem esse chanceler, a família Bolsonaro e os militares querendo uns fatores aí de legitimação, então você corre o risco de jogar a América Latina aí em conflitos que até hoje não ocorreram, sempre foram localizados. Então esse é um dos riscos grandes. O outro é o fator Sérgio Moro. Hoje, a gente dizia uns 2 dias atrás aí que o Moro, a forma de legitimação dele era implantar o terror, efetivamente. O terror não é em cima de traficantes, ou PCC, coisa e tal. Tem que ser a economia formal que quer paz. Ele quer paz para poder começar o país a se recuperar um pouco aí. E a paz é incompatível com o Moro. O Moro, num quadro de paz assim, ele perde qualquer relevância e deixa de se blindar. Então a gente dizia, não, qualquer coisa virá em cima da economia formal. Hoje prenderam aí o Robson, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, por rolos do SESI. É interessante entrar nessa área, porque se você for avançar nisso, você tem a Confederação Nacional do Comércio no Rio de Janeiro, que teve um embate grande aí entre a Confederação e a Federação do Comércio do Rio de Janeiro, e, num certo momento, o Bretas e a Lava Jato do Rio tomaram a posição da CNC, mandando prender o presidente aí da Federação do Comércio do Rio de Janeiro. É interessante porque antes você teve uma intervenção lá comandado pelo Luiz Bittencourt. Esse sujeito ele é dono de um conjunto de empresas que tem a terceirização dos presídios. Teve lá em Manaus, quando teve aquele massacre em Manaus, e o que ele faz é montar empresas, acumula passivo fiscal e trabalhista, depois fecha a empresa e abre outra. Ou seja, ele fez uma intervenção inicial, a CNC fez uma intervenção inicial lá no SESI, no SESC, né, da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, e houve um inquérito
atribuindo a eles desvios de 100, 180 milhões. Aí daí teve uma nova disputa no STJ entre a Federação do Comércio e esse pessoal da CNC, coisas muito nebulosas de lado a lado, e daí o Bretas toma a decisão de prender o Orlando Diniz, que é o presidente da Federação do Comércio, e impor a volta desse Luiz Gastão Bittencourt. Isso aí é um rolo, olha, se você pegar a CNI, é pinto perto do que acontece com a CNC. Mas como é que vai ficar agora, depois que a Lava Jato do Rio tomou posição nessa disputa? E o Moro, mesmo com essas ações, por exemplo, essa ação em cima do Paulo Preto, levando para Curitiba, aí, pegou a Luiz, o Nunes, e pega o Serra. Né? É interessante que, quando as investigações começaram a chegar no Serra, houve uma interrupção. O Supremo, então, ordenou o fim das investigações e o fim do acordo lá de cooperação com a Suíça. Mas a justiça suíça continuou. Falou, pode ser que esse crime esteja previsto, mas tem outros crimes aqui. E já foi noticiado que um dos levantamentos aí mostravam depósitos da conta do Paulo Preto na conta da Verônica Serra, filha do Serra. Então, se realmente a procuradoria entrar, lá você vai estar no centro aí das transações do Serra. Né? Mas mesmo assim, o Moro está, cada dia que passa, está se desmoralizando pela questão dos laranjas, de um lado aí, mas pela questão do caso Flávio Bolsonaro e das milícias do Rio de Janeiro. Então, hoje, por exemplo, o jogo político dele, que sempre foi claro, digamos, na Lava Jato, hoje ficou mais nítido. Né? Então, ele lá atrás, Caixa 2, você vai criminalizar a Caixa 2. Né? A Dilma, antes de haver o impeachment, já se tentou, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, usar essa questão do Caixa 2, ou até para criminalizar o Caixa 1, para tentar bloquear a candidatura, a posse dela, no caso. Né? E o Moro sempre foi muito enfático, dizendo que o Caixa 2 é um crime tão grave, ou mais grave, pereré, pereré. E agora ele minimiza. Então não adianta, ele está se esfumaçando também, é como está se liquefazendo aí como gelo ao sol. Então, nesse quadro todo, o que se tem pela frente? Você vai ter, num certo momento, aí, o lado racional, que são os militares, se o Mourão tiver um pouco de discernimento, de não querer implantar guerras aí contra vizinhos ou guerras internas, aí a racionalidade, você vai ter como um imã aí todo o setor formal da economia, empresas, ONGs, pessoal de direitos humanos, rumando para o lado racional da economia. Então, vamos ter muitas emoções ainda pela frente aí nos próximos meses.